Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua visão e a visão da Odebrecht também com relação ao conceito de cidades inteligentes e conectadas. Olha, Sandra, para a gente é fundamental a gente ter realmente o conceito dessas cidades que estão conectadas. Quer dizer, até pelo meio onde a gente vive, né? Quer dizer, a evolução tecnológica que a gente vem sofrendo, principalmente nos últimos anos, eu acho que isso faz com que seja uma coisa essencial, ou seja, você transferir isso para o desenvolvimento imobiliário e, por consequência, o desenvolvimento de regiões e de cidades, isso é fundamental. Eu acho que isso é preponderante, inclusive. Agora, ainda para a gente definir, as cidades, elas precisam ser inteligentes, nesse caso, do conceito que a gente está discutindo, para quem? São para as pessoas, Veja, são para as empresas? Eu acho que para todo mundo, porque quando a gente fala de inteligência, a gente está querendo dizer, a gente está querendo fazer uma ligação com a questão da tecnologia. Se a gente acompanhar em outros setores, quer dizer, a gente vê de forma assim, excepcional a questão do crescimento, por exemplo, de compras de clientes, fazer compras pela internet. Quer dizer, isso vem crescendo exponencialmente, chega a ter crescimentos maiores do que em países como o americano ou europeu. Mas quando a gente faz o desenvolvimento imobiliário, a gente também traz isso e tenta acoplar isso aos nossos desenvolvimentos. Então, quando a gente faz e planeja um empreendimento imobiliário, é importante que exista alguma conexão com essa questão do desenvolvimento tecnológico. O Parque da Cidade, por exemplo, ele traz uma série de atributos, onde a gente, de certa forma, usufruiu muito bem da questão da tecnologia, né? Um dos exemplos é que a gente se propôs a fazer o empreendimento mais sustentável da América Latina, e se a gente não tivesse um modelo de comunicação que fizesse com que todos os usuários, incluindo os usuários externos, não só as pessoas que estão ali locadas, soubessem do resultado de todos os nossos trabalhos com relação à questão de reciclagem, economia de energia, economia de água, se a gente não fizesse com que eles soubessem disso, o resultado seria inócuo. Ou seja, o sistema de informação e usando a tecnologia para isso é parte fundamental para que exatamente isso dê certo e que o resultado seja produtivo e seja positivo. Sem dúvida, eu conheci o Parque da Cidade, é um projeto realmente extremamente interessante. E nós vamos conversar dele daqui a pouquinho aqui no Urbanville. Agora, Saulo, mais da metade da humanidade vive em grandes centros urbanos. Na sua opinião, as cidades brasileiras elas têm potencial para se tornarem inteligentes e conectadas em um futuro próximo? Eu acho que vai ser uma condição sine qua non. Realmente existe uma migração muito grande, existe uma perspectiva de muita gente sair ainda do campo para vir para a cidade, por uma questão lógica, e as cidades vão ter que estar preparadas para receber essas pessoas. Quer dizer, isso vem aumentando progressivamente e a gente tem visto o crescimento das cidades. Por outro lado, as cidades têm que se preparar criando infraestrutura para que justamente essas pessoas possam ter o conforto, né, de uma vida normal, onde não se precise demorar 3 horas para chegar no trabalho e mais 3 para sair do trabalho. Quer dizer, a gente está falando de mobilidade urbana, a gente está falando de outros métodos onde a gente possa se transportar, muitas vezes evitar o deslocamento, que eu acho que a gente pode, aí no nascedouro do projeto, a gente pode fazer com que isso aconteça, ou seja, evitar o deslocamento. Esse é um dos exemplos que a gente usa quando a gente desenvolve um empreendimento de uso misto, né? Quando você tem o residencial acoplado ao comercial e você tem um outro equipamento que seja um shopping ou um mall que atrelha serviços. Então isso tudo faz com que diminua a questão do deslocamento, que é o grande vilão em termos de emissões e etc. Eu acho que, em termos de tempo também, qualidade de vida, né? Quer dizer, a gente poder não precisar do carro, eu acho que é fundamental. Quer dizer, esses são os itens que nós precisamos estar atentos para, no futuro, termos uma cidade mais inteligente. Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que esse é o segredo. E de quem é a maior parte dessa responsabilidade? Quer dizer, é o governo, são as empresas privadas? Está sendo feito alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que sim. A Odebrecht é um exemplo que sim. Né? Eu acho que cada um tem um papel nesse cenário, né? O governo tem o papel cada prefeitura, cada governo tem um papel fundamental nesse aspecto,
Mas a gente também não pode se esquivar do nosso papel. A gente, como desenvolvedor do mercado imobiliário, tem que considerar isso com bastante relevância e tem que tirar proveito disso. Então, fazer um desenvolvimento de um empreendimento de qualquer escala que seja, desde uma pequena escala até um grande, a gente se preocupar já é uma grande coisa em saber como que a gente poderia viabilizar ou melhorar essa situação. Então, eu acho que o papel é de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo para que justamente a gente tenha cidades melhores construídas, melhores desenvolvidas e melhores usufruídas no futuro. Agora, você tocou no tema sociedade, Saulo, e um dos grandes desafios no desenvolvimento das cidades é fazer com que a população tenha acesso e participe de alguma forma, seja ativamente ou na tomada de decisões, ou até conhecendo um pouquinho mais do projeto. Na sua opinião, qual o caminho que deve ser feito para que essa equação seja concluída e dê resultados? A gente sabe que a parte da inovação, ela também demora um certo tempo para ser absorvida pelas pessoas, para que as pessoas utilizem essa inovação de forma assertiva. Como é que vocês da Odebrecht veem essa questão? A gente entende que a sociedade e o entorno, ele faz parte, e é uma parte super importante, talvez seja o nosso primeiro cliente, né? Ou seja, quando você vai fazer um desenvolvimento imobiliário e começar a construção, aquelas pessoas que estão ali no entorno, que vivem ali, elas vão ter uma diferença com a dinâmica daquele espaço, daquela região. Então a gente trata isso com muito respeito, na realidade. O que a gente faz nesse empreendimento, por exemplo, eu tenho uma assistente social dedicada ao parque da cidade, para que atenda às demandas que eventualmente possa escapar do nosso controle e possa conviver, vamos dizer assim, com os nossos vizinhos. Quando a gente chegou ali, a gente fez um diagnóstico social, a gente procurou entender quem era a população que vivia no nosso entorno, descobrimos que tinha pessoas, a maioria das pessoas eram pessoas de idade, e aí a gente procurou associar ao longo da construção alguns programas que viessem a beneficiar essas pessoas também, como se fosse uma contrapartida por toda aquela mudança de dinâmica que a gente está oferecendo ali naquele local. Então a gente tem alguns programas pontuais. Essa assistente social, a Adriana, ela é dedicada ao Parque da Cidade e ela promove alguns eventos. Por exemplo, inclusão digital para idoso. Na Odebrecht, no grupo Odebrecht, já existe um programa que chama Caia na Rede, onde faz com que os funcionários eles tenham um incentivo para poder, fora do horário, eles consigam ter aulas de computador e poder, então, ser inserido nesse meio digital. A gente aproveitou isso e fez um programa também fora do horário e estendeu isso à nossa vizinhança. E é um sucesso, já está na 4ª turma e as pessoas adoram, porque às vezes não tem a condição ou até a disposição de alguém que ofereça, explicar e dar aula, e ele tem esse conforto lá. Além disso, tem outros trabalhos também voltados para essa população, a pessoa de mais idade, que possa trazer um entretenimento, que é o Mosaico no Parque, por exemplo, né? Um programa que a gente promoveu também na região, que aí é mais de entretenimento. As pessoas se cadastram e conseguem fazer aulas de mosaico num período lá, aí tem um instrutor e tal. Então a gente tenta, de certa forma, mais uma vez, ouvir e, de certa forma, participar bastante com a população no entorno. Um exemplo de operação urbana consorciada é a Água Espraiada, que foi a primeira aprovada após o Estatuto da Cidade, tem como diretriz principal a revitalização da região de sua abrangência, com intervenções que incluem sistema viário, transporte coletivo, habitação social, criação de espaços públicos de lazer e esportes. Essa operação, ela pode ser considerada um vetor de desenvolvimento na cidade de São Paulo? A operação urbana Água Espraiada, na minha concepção, eu entendo que é o maior vetor de crescimento da cidade de São Paulo hoje. E ela é consorciada, e o nome é bem característico, justamente porque existe as 3 partes onde sempre vão ganhar. Você tem a iniciativa privada que faz o desenvolvimento imobiliário. Ela, para fazer o desenvolvimento imobiliário, ela compra os CEPACs, que paga para a prefeitura, é um investimento grande.
A prefeitura, com esse dinheiro, pode promover as melhorias na região e quem vai ganhar com isso? Aquela população que está ali. Ou seja, a gente está falando, por exemplo, quando você fala da água espraiada, aquela área há 20 anos atrás era fabril. Todos os terrenos que tinham ali, quer dizer, muito poucos, desculpa, todos não, mas a grande maioria eram grandes fábricas que se colocavam ali no sul da cidade e era como se fosse com perdão da palavra, um distrito industrial, porque tinha muita fábrica ali. O nosso terreno, por exemplo, era a fábrica de bicicleta da Monarch, mas tinha outro, tinha a Giroflex, tinha Kibon, tinha outros terrenos grandes que eram fábricas. Então, quando você pega, qual é a solução para esses grandes terrenos? Nesse caso da Operação Água Espraiada, foi muito bem, por quê? Porque justamente as empresas acabaram investindo em CEPAC. Só no Parque da Cidade nós gastamos 240 milhões de reais em CEPAC. Esse dinheiro vai para a prefeitura e a prefeitura tem que fazer obras naquela região da Operação Água Espraiada. Então, por isso que a gente vê o desenvolvimento como está se dando, como está acontecendo ali naquela região. São empreendimentos de alto padrão, são empreendimentos que têm mais ou menos o mesmo nível tecnológico, voltando à tecnologia, com uma idade mais ou menos a mesma, né, que a gente vê as características do prédio, que vai virar uma excelente área ou o próximo polo comercial e financeiro da cidade de São Paulo. É o que a gente entende que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então isso, o que tem? Só tem coisa boa, na realidade eu vejo o desenvolvimento da cidade partindo para esse lado, que é para a Regional Sul. Uma requalificação do espaço urbano e também a gente pode dizer que vai ter um novo perfil de ocupação? É isso, Saulo, da região? Existe é mudado, né? Porque se a gente imagina que tinham fábricas e como eu falei para você que no diagnóstico social a gente conseguiu detectar que tinha muita gente que tinha casas lá há 30, 40, 50 anos de idade. Essas pessoas estão acostumadas a viver lá e vão continuar vivendo lá. Agora, nos terrenos onde tinham as fábricas, os desenvolvedores vão acabar desenvolvendo empreendimentos que sejam comerciais, residenciais, e eu torço muito para quanto mais residencial tiver, melhor. O Parque da Cidade tem uma componente residencial e eu quero que venha mais empreendimento residencial, porque eu acho que é aí que traz segurança e outros benefícios que vêm atrelados.